E se você desejasse a morte de alguém e isso acontecesse, hein? E se o assassino fosse alguém que você ama? Você deve estar se perguntando, mas por que você está falando isso? Então, olha só, uma dica que eu vou te dar, fica até o final, para você saber desse babado quentíssimo que eu vou te contar. Então, A Lista Negra, que é o livro que eu vou resenhar agora, ele se passa, é contado tanto no passado quanto no presente. A gente acompanha o namoro de duas pessoas, que é o Nick e a Valerie, e eles são duas pessoas que são super conectadas, né? Tanto pela questão emocional, pela questão deles serem um casal assim meio que alternativo e tal, e também por conta de eles sofrerem muito bullying na escola, que no caso do Nick é muito mais agravado por conta dos abusos que ele sofre em casa. Agora, deixa eu te perguntar, você já leu Lista Negra? Você conhece, já ouviu falar? Bom, se você já leu, eu vou pedir você comentar aqui o que você achou do livro, do final, de tudo que tem, das tramas que acontecem no livro, o que você achou, se é uma trama envolvente, se ela tem emoção. Eu quero saber a sua opinião, que é muito importante. E para você que ainda não leu, fica até o final, que você vai ficar muito vidrado nessa história. Você realmente vai te botar para parar para refletir. Então fica até o final. Meu nome é Renata Kelly e esse é o canal Filosofia, Arte e Literatura. Aqui nós pegamos toda a arte disponível no planeta e fazemos um parâmetro de reflexão para as nossas vidas com finalidade do nosso desenvolvimento pessoal. Se você é uma pessoa que é amante de arte e literatura, você está no lugar certo. O mais interessante, gente, é que os dois eles tinham essa conexão forte que eu falei, né? Especialmente por causa desse estilo mais alternativo que eles tinham e pelo bullying constante que eles sofriam. Mas o que você realmente precisa saber é que no presente, né, como eu falei, o livro ele é contado tanto no passado quanto no presente. Ele vai fazendo esse vai e vem. Então, no presente, a Valerie, ela tá sozinha. Por quê? Porque o Nick, ele tinha cometido suicídio depois dele ter botado para torar na cafeteria da escola dele. Ele abriu fogo contra todo mundo. E depois ele cometeu suicídio. E aí ela tá nesse presente sozinha. No passado, né, eles estão ali sofrendo bullying, então vai desenrolando toda essa história, você vai acompanhando os dois lados da moeda. Ele botou para torar lá na cafeteria justamente as pessoas responsáveis, olha só, preste atenção, pelo bullying que eles sofriam, né? E essas pessoas que assim, assediavam ele moralmente, que faziam bullying com ele ia anotando, gente, o nome num caderno, entendeu? Que era a Lista Negra, que dá nome pro livro. Olha só que babado. Mas olha só, tem mais coisas que você precisa saber. E assim, tem um segredo que eu ainda vou contar, então você precisa ficar até o final. Mas um segredo que eu não vou esconder de você agora é que você precisa curtir esse vídeo para que eu me sinta estimulada a fazer mais vídeos como esse, resenhando mais livros, para te estimular também a ler. Isso não é nenhum segredo, né? Que você tem preguiça de ler, eu sei. Então, o mais interessante é ver que nós acompanhamos a Valerie do presente, lembrando do passado dela com o Nick. Então ela tá numa tentativa de tentar entender aonde ela falhou de pescar, né, os planos do Nick, porque ela, até então, eles estavam ali no mesmo barco, né, em tese, conectados, porque os dois sofriam bullying, mas ela não sabia que ele chegaria a esse
ponto de fazer, de colocar pra torar, né, lá na cafeteria, de jogar bala em todo mundo. Ela estava querendo entender onde que ela falhou de perceber os planos dele. E, ao mesmo tempo, isso no passado. E no presente, como eu falei, o livro ele acontece no passado e no presente. No presente, ela está ali sofrendo uma culpabilização por conta, como se ela fosse cúmplice do Nick. Eles andavam juntos, eram namorados, tipo assim. Provavelmente, as pessoas pensando, ela sabia dos planos dele. A todo tempo ela era cúmplice, ela sabia muito bem, estava se basando de sonsa. Então ela estava ali naquela situação, tanto sendo julgada pelas pessoas, quanto também, né, se culpando mesmo, querendo entender onde que ela falhou de perceber os planos dele e tentar impedir. Agora, a parte mais intrigante vem agora, presta atenção. A lista negra é muito boa para colocar os dois lados da mesma moeda. Como assim? Por um lado, a gente fica muito revoltado com as injustiças que aquele casal sofre, né? Porque eles, de fato, eles são o tempo todo injustiçados, julgados, zoados, apanhavam. E é triste perceber, né? E aí eu também gostaria que você comentasse, colocasse a sua opinião, é triste perceber a que ponto que um bullying, né? Assim, aquela zoada, não sei se você já recebeu ou já zoou, eu também sei que você pode ter sido zoador em algum momento da sua vida, pode ser possível. Até que ponto que o bullying ele pode destruir a mente de alguém, né? Levando essa pessoa à depressão, à raiva e até atitudes extremas. Quanto que isso pode devastar a mente de uma pessoa? Isso nos leva a perceber isso. O leitor, quando lê Lista Negra, ele fica pensando nessas questões. Por outro lado, você também vê a outro lado da moeda, que é as perspectivas das vítimas, das pessoas que encaram o fato de que o Nick ele causou a morte de inocentes, ele desfigurou pessoas, né? Desfigurou muitos estudantes e destruiu muitas famílias, né? Então fica aí os dois lados da moeda. Então você vê um lado da moeda e você também vê o outro, a outra perspectiva do outro lado. Agora eu te pergunto, é uma pergunta mesmo, quem sofreu mais? Foi o Nick e a Valerie? Porque sofreram aquele tempo todo bullying, zoação, humilhações. Foram eles que sofreram mais? Ou sofreu mais quem levou um tiro, que ficou desfigurado, ou que teve a sua própria vida roubada, ou as famílias também que tiveram as vítimas? Quem sofreu mais nessa história? É uma questão de você parar para pensar. Você com certeza conhece a Malévola, né? O filme da Malévola. E é muito interessante porque o filme ele tenta colocar justamente a outra perspectiva, né? Porque a gente conhece a perspectiva da Bela Adormecida, né? A gente conhece a perspectiva de que ela era má e que ela estava ali para prejudicar a Bela Adormecida. Mas ali o filme coloca a perspectiva da Malévola. Qual foi a causa dela ter se tornado uma pessoa amargurada, né, malvada, querendo se vingar? O filme mostra. Então é muito interessante você perceber que toda consequência ela tem uma causa. Se tem uma pessoa que é mal-humorada, amargurada, por que ela é assim? Se algo está daquela forma, o que deu início? O que causou tudo dali? Então é muito importante a gente parar para analisar os dois lados. Isso é muito interessante. Então, o que acontece é que a lista negra ela não propõe uma resposta pronta para essa questão. Ela propõe justamente uma reflexão e ela te deixa livre para você tomar a sua própria perspectiva. Você falar, assumir. Ah, não, eu estou do lado do Nick e da Valerie. Eu estou do lado dele, que botou para torar todo mundo, que todo mundo mereceu morrer. Mereceu, porque zoaram ele, sacanearam ele o tempo todo. Não, que isso? Eu estou do lado, na verdade, é das vítimas. Que isso?
Como é que um cara chega tirando do nada, matando todo mundo, as vidas que ele destruiu, as famílias, pessoas inocentes, que não tinham nada a ver com a história? É uma questão de você parar para pensar. Quantos casos nos Estados Unidos tem muitos, né? De estudantes que saem atirando do nada, matam um monte de alunos. Aqui no Brasil também já teve alguns casos, né? Então é uma questão assim de repensar quem está certo, quem está errado e repensar lá da raiz. Se toda consequência tem uma causa, vamos trabalhar as causas. A brincadeira, se deprecia o outro, é melhor não, né? Se tem que diminuir o outro para você, tô rindo, o outro tá gordo, o outro tá feio, tá mal vestido. Às vezes ele ri só para ser educado, mas ele tá magoado por ele. E por outro lado, a violência não resolve nada, né? Ele destruiu não só todas as famílias e as vidas, mas a própria vida também, a vida da Valerie, que foi julgada por ser cúmplice dele. Então fica aí a reflexão. Eu te indico esse é um livro muito um livro com tema pesado. É pesado, porém ele te coloca para refletir. E nosso país está precisando de reflexão, de mais leitores, então eu te indico essa leitura. Eu vou deixar o link na descrição aqui para você ler. Você vai ler, olha só que coisa maravilhosa, ainda ajuda o canal. Tá bom? Então, será que só uma perspectiva está correta? Essa é a questão que eu deixo para você pensar. Pense nisso. Um beijo e até a próxima.